Criança gosta de altar, né? Isso é bênção demais. Vem aqui, Ricardo, por favor. Nós queremos ouvir a palavra que o Senhor colocou no coração do nosso irmão. E é sempre bom ouvir o irmão Ricardo. Eu tenho falado, Ricardo, só não falei com você, tá? Eu tenho falado nos bastidores. Vamos descobrir agora o que nós estamos tramando em favor da vida dele. Nós temos falado que nós gostaríamos que quinta-feira, eu sei que o seu trabalho exige muito, mas que você fizesse um esforço para nos dar aquela aulinha gostosa de Apocalipse. Sua esposa já dedurou, seu filho já dedurou, que o senhor está estudando Apocalipse. Continue estudando. E nós cremos assim, irmãos, que no tempo certo, né? No tempo certo ele vai estar ministrando, vai ser de quinta, e nós vamos revezar. Eu só não consigo às vezes contar com o pastor Samuel por causa das aulas, né? Mas se Deus quiser nós vamos ajeitar essa agenda também. E revezar nós três, para a gente dar a carta de João, de Apocalipse aí para nós, tá bom? Depois de uma intimação dessa, né? Vê se, aí, publicamente, né? Aí ficou difícil. Vamos orar, Pai. Obrigado pela vida do Ricardo e tantos outros irmãos também, Pai. Não é só ele, tantos outros que nos abençoa de diversas formas. E eu sei que o Senhor deu um dom a ele de pregação da palavra. Que o Senhor use ele mais uma vez no nosso meio. Fale através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, viu? Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. O João Pedro melhorou? Graças a Deus, né? Era dengue mesmo? Mas graças a Deus está bem melhor, né? Primeiro, obrigado, pastor, pelo convite. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estar na casa do Senhor. É bom poder compartilhar com os irmãos mais uma vez a palavra de Deus. E vou pedir para você ser bem sensível àquilo que Deus tem para falar à sua vida hoje. Acharam aí 1 Coríntios 10? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual, um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Graças a Deus. Eu posso descer aqui, Nani? Atrapalho ou não? Não? Essa passagem que nós lemos, ela se torna muito significativa para nós hoje. Quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vamos aprender
que a história de Israel vai ter início com a chamada de um homem chamado Abraão. E, em resposta ao convite que Deus lhe fizera, Abraão sai rumo a uma terra desconhecida para se tornar em uma grande nação. Ele parte para uma jornada que, ao mesmo tempo que é maravilhosa, que é fantástica, também se torna muito desafiadora. E aqui nós começamos a aprender algumas coisas interessantes com o comportamento deste homem, porque a resposta de fé de Abraão ao chamado de Deus vai abrir um precedente para que todas as famílias da terra possam ser abençoadas. Isso nos ensina hoje que a nossa decisão de fé, a nossa atitude de fé diante daquilo que Deus tem revelado ao nosso coração, pode trazer resultados que nós nunca imaginamos. Pode mudar a história à nossa volta, pode abençoar não somente a nossa vida, como também a vida de todas as pessoas ao nosso derredor. De posse da sua promessa, ele parte. E nessa jornada que ele inicia, ele vai se deparar com algumas circunstâncias que ele aprende a enfrentar com as ferramentas que Deus lhe havia dado. Ele decide agora carregar consigo as ferramentas que Deus lhe apresentou. A primeira dela é o conhecimento que ele adquire a respeito desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ele aprende a conhecer e descobre que esse maravilhoso e eterno Deus esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. A partir desse momento, a vida ganha um novo sentido. Ela é ressignificada porque agora as perguntas e questionamentos que Abraão tem passam a ser mais facilmente respondidas em Deus. A segunda ferramenta da qual ele não abre mão e que leva consigo na sua caminhada é a palavra que Deus liberou sobre ele. É a promessa de que agora, nessa jornada, eu não estou mais só, mas a poderosa e onipotente mão de Deus é comigo. Ferramentas que eu e você temos livre acesso nessa noite. Essas ferramentas vão produzir no interior desse homem, escute, por favor. Essas ferramentas vão produzir em seu interior um elemento preciosíssimo, que nós chamamos de fé. A fé que vai se tornar no seu legado para todas as gerações. Como é que Abraão é conhecido ainda hoje? Como sendo o nosso pai? Na fé. A principal característica pela qual ele se torna conhecido. A partir de então, ele se torna em um homem que passa a edificar altares a Deus. Ele se torna em alguém que agora, diante das lutas que a vida lhe apresenta, ele não tem mais motivos de murmuração, de reclamação, de desconfiança, não. Ele aprende que diante das lutas, ele precisa adorar, ele precisa louvar, ele precisa enaltecer aquele que a ele fez a promessa. E a sua caminhada torna-se ao mesmo tempo árdua, mas prolífera. Pela mão, Deus o conduz a uma terra chamada Canaã. E enquanto Abraão caminha, Deus trata com ele. Você está vendo toda esta terra, Abraão? Sim, Senhor. Pois bem, cada passo com o qual você demarca essa terra é a certeza e o decreto de que a sua descendência há de herdar tudo o que hoje você consegue contemplar.
E uma das coisas mais significativas nessa história, preste atenção, uma das coisas mais significativas nesse lindo relacionamento de Deus com o homem, é que Deus não omite do homem que a vida não é fácil. Tenho promessas para você. Tenho vitórias para você. Tenho sucessos para você. Mas nunca se esqueça, a vida não é fácil. Vês essa terra? Veja o Senhor. Pois bem, essa terra será da sua descendência. Porém, Abraão, haverá o dia em que os seus filhos serão afligidos, e eles hão de se tornar escravos em uma terra estrangeira. E lá eles vão ficar por um período de 400 anos. Abraão aprende a confiar em Deus. Abraão aprende a descansar em Deus. Ele aprende a acreditar. E carrega com ele esse legado. Abraão vai se tornar pai de Isaque, que depois vai se tornar pai de Jacó, a quem Deus vai chamar de Israel. E todo este legado, toda essa promessa vai passando de geração para geração. Até que chega o dia em que Jacó, que é Israel, desce ao Egito. Lá ele vive 17 anos. O tempo se passa e a geração de Jacó e dos seus 12 filhos morre na terra do Egito. Se levanta um rei que não conhecia a história desse legado. E a palavra de Deus que não volta para ele vazia. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus que não volta para ele vazia se cumpre. E os filhos de Israel agora são afligidos e escravizados. 400 anos de escravidão, até que Deus levanta um libertador chamado Moisés. E com a sua poderosa mão, Deus, o Senhor, manifesta a sua glória, opera milagres, envia juízos de uma forma que até então nunca havia acontecido. E com a sua mão poderosa, Deus liberta o seu povo. E essa geração, essa nova geração, essa geração dos libertos agora, se torna na única geração da história que viu e viveu milagres de tamanha grandeza. Nenhuma outra geração na história, até os nossos dias, nunca viu e viveu, nunca testemunhou o que aqueles irmãos presenciaram. Pelo deserto, Deus vai conduzir o seu povo. Deus conduz Israel pelo deserto até a terra prometida. Eles têm um destino a chegar. A terra que Deus prometeu dar a Abraão e a sua descendência. E aí, quando eu ouço o testemunho da irmã aqui, do Filipe, isso é uma grande lição para nós. Porque quem
dá a direção. Quem nos guia é Deus. E Deus não nos guia segundo a vontade equivocada do nosso coração, guarda isso. Deus não nos guia segundo a equivocada vontade do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o nosso coração. E às vezes eu e você, nós projetamos, nós traçamos metas para a nossa vida, nós sonhamos, nós acreditamos, nós fazemos planos e sequer consultamos o Senhor se assim é de sua vontade. A distância do Egito para Canaã, dependendo da rota que era feita, girava em torno de 425 a 500 quilômetros. Os estudiosos dizem que as caravanas daquele tempo faziam esse trajeto em 1 mês de viagem. Israel levou 40 anos. Às vezes eu e você fazemos planos e a coisa não sai da maneira que a gente pensava e a gente se pergunta, Deus, por que está demorando tanto? Por que está levando tanto tempo assim? Por que as coisas têm que ser tão custosas, tão difíceis? E Deus está dizendo para nós hoje, fica tranquilo. Quem aponta o caminho, quem conduz vocês, é a minha poderosa mão. Seja pelos mares ou pelos desertos, pelos montes ou pelos vales, o certo é que Deus é quem nos conduz. E Deus vai entregar para esse povo algo preciosíssimo. Deus entrega a eles a sua palavra. No deserto, Israel recebe um código de regras e de condutas que vai tutoriar a vida do povo, apontando para Cristo. Só que aqui, um problema vai acontecer. Quem está comigo, diga amém. Aqui um problema vai acontecer. E o problema é sério. O povo, a geração que recebeu a palavra, não soube lidar com ela. E a consequência disso foi que a maioria daqueles irmãos não entraram na terra prometida. Hoje nós fazemos parte de uma nova geração, irmãos. Uma geração que é definida como sendo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja contemporânea. Também recebemos um legado de fé. E somos advertidos nessa noite a nos lembrarmos do exemplo do passado, para que a gente não incorra nos mesmos erros que se tornaram em laço para aqueles irmãos. Laços que levaram muitas pessoas a fracassarem durante a sua caminhada. Essa geração do deserto cometeu um erro que muita gente ainda hoje está cometendo. Eles confundiram privilégios com o temor de Deus. Diga comigo, privilégio e temor de Deus. Olhando para esse texto, para esta história, o apóstolo Paulo vai exortar os irmãos da igreja de Corinto. Ele usa todo esse contexto histórico do que aconteceu com os seus antepassados, para alertar a igreja a respeito do perigo que ela estava correndo. Paulo diz a eles, não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês se esqueçam, os nossos pais foram privilegiados. E ele vai destacar 5 privilégios que os seus antepassados usufruíram. O primeiro deles, nossos pais foram privilegiados, todos eles estiveram debaixo da nuvem.
todos eles desfrutaram de uma direção sobrenatural para a sua vida. A nuvem que os cobria durante o dia, que se erguia e que se locomovia, indicando o caminho pelo qual eles deveriam seguir. A nuvem que as cobria com sua sombra, que trazia refrigério, que trazia alívio. A nuvem que durante a noite se transformava em uma coluna de fogo que os aquecia, que os guardava, que os protegia, que nunca os deixou, que nunca os desamparou. Nossos pais tiveram uma seta da parte de Deus, indicando para onde ir, quando ir, como ir. Deus se manifestava, e era isso que a nuvem representava para eles, a presença visível de Deus, o cuidado de Deus, a providência, o livramento do Senhor. Imagina você olhar para o céu e ver essa nuvem sobre a sua cabeça, e durante a noite essa coluna de fogo, 24 horas por dia. Deus está conosco. Privilegiados. Eles foram privilegiados, todos eles atravessaram o mar. Diante de uma situação para a qual não havia solução, não havia resposta. Um obstáculo intransponível. Mais de 2 milhões de pessoas. Para frente eu não posso ir, não tenho para onde ir. Para trás eu não tenho como voltar. E agora? Diga a eles que marchem, Moisés. Diga a eles que creiam. Diga a eles que confiem em mim. E durante toda aquela noite, o vento de Deus soprou sobre aquelas águas. E o salmista vai falar para nós que o nosso choro pode durar uma noite. Mas é certo que a alegria da parte de Deus, ela vai nos visitar pela manhã. As águas se abrem. Quando eles acordam, o caminho está pronto, está pavimentado para que eles possam atravessar, para que eles possam chegar até onde Deus quer levá-los. Atravessam com pés enxutos, homens, mulheres, crianças, idosos, velhos, enfermos. Dá para entender o cuidado de Deus. E quando eles chegam lá do outro lado, os inimigos estão aqui no encalço. Quando os inimigos estão lá no meio do mar, lá no meio das águas, Deus faz com que as águas varram da face da terra todos os seus inimigos. Geração privilegiada, a quem Deus deu livramento, a quem Deus conduziu por pés enxutos. Os nossos pais foram privilegiados, todos eles. Foram batizados tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Tiveram o privilégio de ter um líder espiritual estabelecido, instituído por Deus para tomar conta da vida do povo. Um pai na fé, um amigo, um conselheiro, um intercessor. Alguém que por eles clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia desse povo, eles são seu povo, é a sua gente, o que vão dizer as outras nações? Desfrutaram do privilégio de ter uma liderança estabelecida por Deus, ungida por Deus, cheia da unção de Deus, que podia orar por um filho doente,
que podia orar por uma mãe, que podia orar por um pai. Privilegiados. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, uma referência ao maná, chamado de pão do céu ou pão dos anjos, que a cada manhã cobria o arraial de Israel. A porta da casa de cada um deles, todo dia pela manhã. A resposta, o socorro, o sustento, o prover de Deus, toda manhã. Davi vai declarar em um de seus salmos: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu não me lembro de ter visto um justo ser desamparado, e também não me lembro de ter visto a sua descendência a mendigar o pão. Privilégio, irmãos, o privilégio do cuidado, do prover de Deus, todos os dias. Pode ser que eu não coma filé mignon todos os dias, mas eu posso garantir para você que não me falta um prato de arroz, que não me falta um ovo frito. E isso não é porque eu mereça, não é porque eu seja bom, não, nada disso. Isso é o resultado da bondade, da misericórdia, do cuidado de Deus com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. E eu tenho certeza que é assim com você também. Quinto privilégio que ele destaca é que todos eles beberam de uma mesma fonte espiritual. Uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Existe uma lenda rabínica que diz o seguinte: diante dessa passagem, dessa história, alguns dizem que o que seguia o povo pelo deserto, de fato, era uma pedra comum, uma pedra concreta. E que Miriam, irmã de Moisés, era a detentora do segredo de como fazer tirar a água daquela pedra. Aí o apóstolo Paulo desmistifica essa história, dizendo: não. A pedra sempre foi Cristo. Às vezes nós nos apegamos a histórias, a fábulas, a lendas para tentar justificar ou explicar algumas coisas na nossa vida. Mas o certo para nós, igreja, é que no nosso viver, nunca foi obra do acaso ou da coincidência. Sempre foi e sempre será Cristo. O refrigério para a nossa alma, o sustento para a nossa alma, o socorro para a nossa alma, sempre foi e sempre será a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava ouvindo uma pregação outro dia, e o pastor compartilhou o testemunho de uma irmã que chegou para ele e falou o seguinte: ô pastor, eu estou tendo um problema. Eu gosto muito de ler a Bíblia desde a minha juventude. Eu sempre tive facilidade para guardar os versículos bíblicos, as referências bíblicas. Mas de um tempo para cá eu não estou conseguindo mais. Será que eu devo parar de ler a Bíblia? Aí o pastor olhou para ela, disse que olhou para ela, pensou. O que eu respondo para ela, Espírito Santo? Falou: minha irmã, se você pegar uma peneira e derramar sobre ela água, ela vai reter a água? Muito provavelmente não. A peneira é vazada, ela não retém a água. Porém, a água tem uma propriedade, é capaz de fazer a peneira ficar limpa, mesmo que ela não retenha? É, pastor, ela é capaz de limpar a peneira, mesmo que a peneira não retenha. Então, mesmo que você ainda tenha, ou passou a ter dificuldade de guardar os versículos, nunca abandone a palavra.
Nunca abandone a água de Deus. Cristo é a fonte de águas vivas que de fato vai saciar a nossa sede. Uma geração de privilegiados. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Corinto. E se nós formos sinceros nessa noite, irmãos, e aplicarmos o que ele está falando para a igreja de Corinto à nossa vida, nós devemos reconhecer que nós também fazemos parte de uma geração privilegiada. Pergunto a você, Deus tem trazido direção para a sua vida? Você pode responder com um amém? Muito bom. Deus tem trazido livramentos à sua vida? Deus tem colocado sobre a sua vida uma liderança espiritual? Deus tem disponibilizado para você um maná espiritual? Deus tem disponibilizado a fonte de águas vivas para saciar a tua sede? Então, de fato, nós também fazemos parte de uma geração privilegiada. Só que a história não para aí. Paulo vai continuar e a palavra que ele usa é muito significativa. Entretanto, nossos pais de fato foram grandemente privilegiados, porém, erraram na conclusão que fizeram. Porque pensaram que privilégio é sinônimo de sucesso, quando na verdade estas coisas são contraditórias, divergentes entre si. Existem pessoas que foram privilegiadas pelo agir de Deus. Contudo, caíram no desagrado divino porque não tiveram o devido temor do Senhor. Deu para entender o que eu disse aqui agora? Existem pessoas que foram grandemente privilegiadas por um mover de Deus, por um agir de Deus, por um manifestar de Deus. Porém, mesmo tendo sido tão privilegiadas, caíram no desagrado divino porque não foram tementes a Deus. O rei Saul foi ungido como rei, caiu no desagrado divino, porque lhe faltou o temor de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, que em situações específicas caiu no desagrado divino, porque não foi temente a Deus. O grande rei Salomão, o homem mais sábio sobre a terra, caiu no desagrado divino, porque não foi temente a Deus. E no final da sua vida, escrevendo o mais profundo de todos os seus livros, no último capítulo ele vai dizer: a conclusão de tudo isso que eu vivi é uma só. Tema a Deus e obedeça a sua palavra, porque isto é a ordem para todos nós. Mas isso aí é coisa do Antigo Testamento? Ananias e Safira fizeram parte de uma igreja maravilhosa, tiveram um privilégio que poucos tiveram. Caíram no desagrado divino, porque não temeram a Deus. Judas, o Iscariotes, homem privilegiado, caiu no desagrado divino. Não foi temente a Deus. Temor não necessariamente no sentido de medo. Temor no sentido do respeito, da reverência. Temor na fidelidade, temor na obediência. Temor na submissão. Temor na consciência a respeito de quem Deus é e de quem nós somos.
A consciência de que Ele é o mestre e você é o discípulo. A consciência de que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Nós somos as ovelhas. E Ele é o bom pastor. A consciência, meu querido, de que tudo na nossa vida, nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossos sonhos, o ministério, teus ideais, teus valores, tudo o que diz respeito a você, só existe para Ele, por Ele, são todas as coisas. São dele, por Ele e para Ele. Eu olho para os meus filhos e tenho que entender isso. Dele, por Ele e para Ele. Eu olho para o meu casamento e tenho que entender isso. É dele, por Ele e para Ele. Olho para os meus sonhos e tenho que entender isso. É dele, por Ele e para Ele. Uma geração que trocou e que preferiu privilégios em detrimento do temor de Deus. Paulo vai dizer, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. E estas coisas, elas servem de exemplos para nós. Exemplos para quê? Exemplos em que sentido? Para que nós não venhamos a incorrer nos mesmos erros que eles incorreram. Ele vai dizer 5 erros daquela geração. E eu vou acelerar aqui por causa da hora. O primeiro deles, Paulo está dizendo, olha, lembrem-se dos nossos pais. Foram privilegiados, mas erraram. E o erro que eles cometeram, nós não podemos cometer. Qual foi o primeiro erro? Cobiçaram as coisas más. Eles olharam lá para fora. Que coisas más eles cobiçaram? A comida dos egípcios. Lembra que quando eles saíram, começaram com uma conversa, ai, que saudade da cebola, que saudade da batata, que saudade da carne. Lembra disso? Cobiçaram as coisas más. Cobiçaram os ingredientes da panela lá de fora. Os modismos lá de fora, a cultura lá de fora, a ideologia lá de fora, o gosto lá de fora, as preferências lá de fora. O padrão lá de fora, as palavras lá de fora, as novelas lá de fora, as histórias lá de fora. E Deus está dizendo para nós, não cobiceis as coisas lá de fora. Os que cobiçam as coisas lá de fora não entram na terra prometida, eles vão ficar do lado de fora. Aonde haverá choro e ranger de dentes. Se essa palavra não trazer temor ao nosso coração hoje, eu sou sincero em te dizer que eu não sei o que mais vai trazer. Não cobiceis as coisas más. O que mais que eles fizeram que nós não podemos fazer? Não pratiqueis a idolatria. Moisés está lá em cima do monte, 40 dias. Está recebendo a palavra de Deus para transmitir para o povo. O povo está aqui embaixo. E o texto bíblico vai dizer que aquele povo foi tomado de 2 sentimentos: impaciência e inquietude.
tornaram-se impacientes, inquietos. E a impaciência e a inquietude corrompeu o coração deles. Pessoas que não têm autocontrole e domínio próprio, estão trocando os pés pelas mãos, passionais. Rápidos demais para tomar decisões, que se equivocam com uma facilidade tamanha, que estão colhendo resultados negativos na vida há anos. Impaciente, sem paciência, não mensura informação nenhuma, não filtra informação nenhuma, não processa nada, tudo que vem volta de primeira. Não consegue dar um conselho para um filho, para uma filha, não tem um tempo, um momento na vida de se assentar. E de fato, no melhor sentido da palavra, discutir para chegar a uma solução boa, que edifique a vida de todo mundo. Eles se tornaram impacientes, inquietos. Já viu uma pessoa inquieta? Você coloca, isso acontece muito com criança, você coloca ela sentada, ela não fica, não para. Mas você entende, porque é uma criança. Agora tenta entender um adulto com um comportamento desse. Deus está dizendo, não é para fazer. Não é para fazer, não é para ir, não é para fazer isso agora, realizar isso agora. Espera, aguarda. Não, eu preciso fazer, eu preciso. Calma. 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 Se corromperam. E Deus fala para o Moisés lá em cima, desce. Pode descer, Moisés. Porque o seu povo, que você tirou lá do Egito, eles já se corromperam. 40 dias. Não vos façais idólatras, como alguns deles. A corrupção tornou eles corruptores. Eles se levantaram contra a autoridade de Moisés, chegaram para Arão, Arão, esse Moisés, esse tal de Moisés, a gente nem sabe onde ele está, talvez esse camarada já tenha até voltado para o Egito. Talvez ele já tenha até ido embora e a gente está aqui. Faz o seguinte, Arão, toma o lugar dele. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. A Bíblia não é clara a respeito disso. Eu não sei te dizer que sentimento surgiu no coração de Arão. Mas Arão disse para o povo, faz o seguinte então, traz os brincos de ouro das vossas mulheres. Também pega o ouro dos vossos filhos e das vossas filhas e me traga. Pergunto para você, de onde saiu aquele ouro? Da onde saiu o ouro? Dos despojos que eles levaram quando saíram do Egito. Deus havia enriquecido aquele povo. Agora preste atenção, das riquezas que Deus lhes havia dado, eles fizeram um ídolo. Da bênção que Deus havia colocado na vida deles, eles fizeram dela um ídolo. Algumas pessoas, quando a gente fala de idolatria, tem a ideia de que idolatria é adorar ou se prostrar diante de uma coisa, de uma imagem, de uma escultura. Isso aí é muito fácil de entender, irmão. Idolatria é algo muito mais complexo. Muito mais complexo. Que hoje se apresenta de uma maneira muito sutil. A idolatria pode estar na palma das tuas mãos hoje. A idolatria pode estar dentro do teu bolso. A idolatria pode estar marcada na tua pele. A idolatria pode ter origem na tua vida em uma riqueza, em uma bênção que Deus te deu e que você colocou ela no lugar do Senhor. O Paulo olha para a igreja de Corinto e o Espírito Santo olha para nós hoje e faz essa mesma advertência.
Toma cuidado. Terceira orientação que ele vai trazer para a igreja. Vocês não devem cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como eles se tornaram. E terceiro, não pratiqueis a imoralidade como alguns deles fizeram. E morreram 23 mil em um só dia. O povo começou a se envolver com prostituição. Começaram a sacrificar, a adorar e a se prostrar diante dos ídolos pagãos. E a história vai dizer que Deus enviou uma praga no meio do povo, no meio do seu povo, que em um só dia matou 23 mil pessoas. Deus emite um decreto: Moisés, traga a liderança do povo aqui para fora e os enforque ao ar livre, para que a minha ira seja retirada do meio do arraial. Quando Deus emite esse decreto, a história vai dizer que Moisés e o remanescente dos fiéis correm para a porta da tenda da congregação, se prostram e começam a chorar, a orar, a clamar pela misericórdia de Deus. Fazemos parte, irmãos, de uma geração que, enquanto existem aqueles que estão à porta da tenda da congregação, clamando, orando, chorando, buscando a misericórdia de Deus, existem outros que viraram as costas para o Senhor. Enquanto um grupo está orando, um dos filhos de Israel toma uma prostituta pelas mãos e atravessa o arraial. Dá licença, dá licença, dá licença. E vai lá para dentro da tenda. Ele atravessa o arraial e leva a maldição para dentro da tenda. Ele leva a maldição para dentro da casa dele, para o seio da família dele e para o meio do povo de Deus. Hoje é uma noite propícia para a gente olhar para a nossa vida, correr para a porta da tenda da congregação, dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus por misericórdia. Hoje é uma noite propícia para arrependimento de pecados. Hoje é uma noite propícia para você reavaliar a conduta que você tem tido. Seja sensível ao que Deus está dizendo ao seu coração hoje. Às vezes você está buscando tanta coisa da parte de Deus e Deus está dizendo: olha, tem um poste ídolo aí dentro da tua casa. Está na hora de você cortar esse poste ídolo. Está na hora de você arrancar do meio da sua casa, de dentro da tua tenda, aquilo que tem trazido maldição para a tua vida. A história diz que um dos sacerdotes, não me falha a memória, Finéias, ele vai e diante daquele cenário, ele pega uma lança, vai lá para dentro daquela tenda, mata o homem e a prostituta. Quando ele mata o homem e a prostituta, a praga cessa de sobre o arraial. Existe um limite estabelecido por Deus. E vai chegar o dia que Deus vai visitar o seu povo, para fazer a praga aplacar do meio do arraial de Israel. E se você tem ouvidos e é sensível à voz do Espírito Santo, essa noite é noite de você se render àquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Falei o quarto, né? Vamos para o quinto e a gente encerra. Quarta advertência que Paulo vai exortar os irmãos de Corinto. É a quarta que eu falei? Ou a terceira? Terceira, agora nós vamos para a quarta. Não vos façais, ou melhor, não coloqueis o Senhor
a prova como alguns deles fizeram e morreram pelas mordeduras das serpentes. Vou acelerar aqui. Aconteceu um evento que o povo começou a murmurar demais. Senhor, a gente não quer estar aqui, isso aqui não é para nós, isso aqui não nos satisfaz, eu não sei porque que vocês me tiraram de lá, eu não sei porque que esse negócio de todo domingo tem que ir lá na igreja, eu não sei porque que esse negócio de Santa Ceia eu tenho que ir, eu não aguento mais esse negócio, é sempre os mesmos louvores, é sempre ou é louvor ou é hino, ou é louvor. A mensagem, os pregadores, eu já conheço de cor, eu já li a Bíblia mais de uma vez, eu já conheço muito da parte de Deus. Isso aqui não é mais para mim, eu não aguento mais isso. E sabe o que eles disseram? Eles chegaram ao absurdo de fazerem a seguinte declaração: a nossa alma, ela tem fastio, nojo, ela está enjoada desse pão que o Senhor tem nos dado. Eu já estou enojado disso que Deus tem me fornecido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, da geração dos nossos filhos. Uma ninhada de serpentes abrasadoras invade a terra. Muitas pessoas morreram. Eles correm para Moisés, intercede. Nada mudou, viu? Nada mudou. A Bíblia diz que não tem nada novo debaixo do sol. A história não muda, ela se repete. Pastor. Irmão. Deve sim, busca a direção do pastor, ele está aqui para isso, nós estamos aqui para isso, mas eu e você devemos acordar. Eu e você devemos nos assumir como filhos de Deus, como servos de Deus, como verdadeiros cristãos nessa terra. Moisés ora e Deus fala para ele o seguinte: faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta essa haste. E vai acontecer o seguinte: aquele que for picado por uma serpente dessas abrasadoras, se ele olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado e ele viverá. Aquilo é um simbolismo que aponta para a cruz de Cristo. Hoje, Deus é maravilhoso. Se a gente for sincero, de vez em quando a gente leva uma mordidinha aqui e ali. Leva ou não leva? Leva ou não leva, irmão? Leva. De vez em quando. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, como o pastor disse aqui, Ele não leva em conta os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos ama. Que o Espírito Santo vem e fala assim: olha para lá, olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz de Jesus, olha para a cruz de Jesus, Ele pagou o preço, Ele derramou o sangue, ali a remissão de pecados, ali a conserto, ali a reconciliação, ali a redenção, ali a substituição por você. Olha para a cruz de Jesus. Vamos encerrar a última advertência que o Paulo vai fazer para os irmãos de Corinto. Não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram, não pratiquem a idolatria, não cometam a imoralidade, não provem ao Senhor e não se tornem murmuradores como alguns deles se tornaram e foram destruídos pelo exterminador. A palavra murmuradores aqui seria mais bem traduzida no sentido de rebeldes. Não se tornem rebeldes. É uma referência àquela passagem que um homem chamado Corá ou Coré, dependendo da tradução, consegue inflamar um grupo de 250 levitas e se coloca contra Moisés. Moisés, você não é o maior aqui não é só você que é homem de Deus, não. Então, a partir de agora, nós também vamos oficiar o sacerdócio diante do Senhor. Moisés vai para Deus: Deus, o que eu faço? Fala, Moisés, a primeira coisa que você tem que entender é que eles não estão se rebelando contra você, eles estão se rebelando contra mim.
Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. A primeira coisa que você tem que entender é isso, Moisés. Segundo, marca um encontro com eles amanhã de manhã. Manda eles trazerem o incensário que eles têm. E vai acontecer que a quem eu manifestar a minha glória, os demais, a nação de Israel vai entender quem eu escolhi. Muito bem, o dia amanhece, 250 homens aqui, Corá com seus rebeldes, Moisés, Arão e os filhos de Arão de outro lado. Moisés toma a palavra e diz: aqueles que não querem ficar do lado dos rebeldes, passem para o nosso lado. O povo vem. Aí Moisés declara: olha, se esses homens morrerem de alguma causa natural, se der um infarto neles ou alguma outra coisa, um AVC, que alguma coisa que leve eles a morrerem de causas naturais, eu não sou homem de Deus e Deus não me escolheu. Agora, se algo sobrenatural acontecer, digamos assim, a terra se abrir e engolir estes homens, suas famílias, seus filhos, seus lares, aí então eu sou um homem de Deus e Deus de fato me escolheu. Adivinha o que aconteceu? A terra, é difícil até de imaginar, né? Ela abre a boca, é como se a terra abrisse a boca e engolisse os rebeldes, suas famílias, seus filhos, suas tendas, seus bens, seus pertences. E a história bíblica diz que enquanto eles estão engolidos, veio grande temor e pavor nos demais homens e mulheres de Israel, porque eles ouviam os gritos de desespero dos rebeldes. Duas lições práticas para nós aqui. Primeiro, fuja da rebelião. Nunca se coloque contra aquilo que Deus estabeleceu. Nunca se posicione contra a vontade de Deus. Por mais difícil que seja você entender, se recolha. E com todo o carinho eu vou dizer isso para você, nós devemos nos recolher à nossa insignificância e tomarmos para a nossa vida as palavras de Cristo quando disse no Getsemane: contudo, seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, sim, essa é boa, agradável e perfeita. Fuja da rebelião. E outra, afaste-se daqueles que são rebeldes. Não tenha negócios com rebeldes. Não se assente à mesa com rebeldes. Não coma com rebeldes. Não se aliancie com os rebeldes. Porque eu não gosto dessa palavra, mas aqui ela vai se encaixar. O destino deles é traçado. Estas coisas. Se o louvor for tocar, pode ir. Se posiciona lá que eu já vou encerrar aqui. Estas coisas. Paulo vai concluir dizendo isso. Estas coisas servem de exemplo para nós. Sobre quem o fim dos tempos é chegado. E elas foram escritas para a nossa advertência. Advertência de quem? Dos dois grupos que estão dentro da igreja hoje. Dois grupos dentro da igreja hoje. Estas coisas foram escritas para a nossa advertência. Aqueles que hoje se sentem bem. Aqueles que hoje se sentem fortes. Para eles, Paulo deixa o seguinte conselho. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Você está bem? Sua vida com Deus está bem? Você está conseguindo
viver a vida segundo o querer de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, continue, persevere. Aquele que está limpo, limpe-se mais. O caminho desse justo é como a luz da aurora, que vai brilhar, 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 até se tornar em dia perfeito. Continue, continue. Agora, existe um outro grupo, aqueles que estão desanimados, cansados, sobrecarregados, cristãos dentro da igreja, que têm encontrado certa dificuldade com a vida cristã. Para esses, Paulo diz o seguinte: olha, não sobreveio a vocês uma tentação que não fosse humana. Essa luta que você está enfrentando, essa batalha pela qual você passa, essa dificuldade que está diante de você, isso faz parte da vida. Hora ou outra elas aparecem. Não te sobreveio tentação que não fosse humana, mas nunca se esqueça disso. Contudo, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, e Ele não vai deixar você ser tentado, ser provado além das suas forças. Deus é fiel. É Ele quem vai dar para você a força e a capacidade de passar por tudo isso e chegar até onde Ele quer que você esteja. Deus procura ainda hoje uma geração que tem mais prazer em temê-lo, em respeitá-lo, em caminhar com Ele, em correr para o quarto, fechar a porta, em dobrar o joelho e orar, mesmo que a gente não saiba. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Ah, mas eu consigo ver Deus feliz, alegre, contente com aquele que corre para dentro do quarto, que fecha a sua porta, que se joga no chão, fala: Deus, eu não estou aguentando, está difícil, está custoso demais, Deus. Ou então que entre dentro do seu quarto: oh Deus, glória, louvores, adorações a Ti, o Senhor é bom. Deus procura hoje uma geração que está mais preocupada em temê-lo, em respeitá-lo, do que com uma geração que só busca privilégios. Que o nosso coração possa ser sensível a essa verdade nessa noite. E que nós possamos colocar em prática essa verdade. O temor de Deus diante de nós, todos os dias. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Deus é bom. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por uma noite tão maravilhosa como essa que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo preparado pelo Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, por cada família aqui representada. O Senhor é quem conhece e quem sonda mentes e corações. O Senhor sabe da necessidade. A gente não precisa tentar adivinhar nada a respeito da vida de ninguém. Nós só precisamos nos colocar diante da Tua presença. Nós só precisamos estar no centro da Tua vontade. Porque todas as demais coisas, quem faz, quem realiza é o Senhor. O Senhor é perfeito, pleno, preciso. E nós te engrandecemos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos. Quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus, que por esses dias o nosso coração seja moldado, quebrantado pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso coração esteja em conformidade com essa palavra que hoje foi ministrada. Que haja em nós mais prazer, mais deleite na comunhão, na intimidade com o Senhor, do que nos resultados, do que nos privilégios que estão à nossa volta. O mundo, ele vai passar com toda essa cobiça, com todo esse intento, com todo esse querer, com todas essas sutilezas e propostas, mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Assim diz a Tua palavra, assim o Teu Espírito Santo nos anima nessa noite. Peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão e irmã que aqui está, esse que hoje derrama o seu coração diante da Tua presença. Oh Pai, livra-nos dos equívocos, dos erros que infelizmente Israel cometeu lá no passado, mas que o bom exemplo, que essa instrução que o Senhor ministrou à nossa alma hoje, ela possa frutificar no nosso viver amanhã, e que a nossa vida seja hoje e para todo sempre, para a honra, glória, louvor e adoração do Teu santo nome. Faz de nós e encontre em nós uma geração de fiéis, uma geração de adoradores, uma geração daqueles que amam a Tua palavra, que tem prazer em Te obedecer e em Te seguir, meu Deus. Nós sabemos
que o melhor o Senhor tem preparado, que essa salvação, essa terra prometida, esse lugar junto de Ti na eternidade, está nos sendo preparado, e que possamos ser achados aptos, Pai, diante do Senhor naquele grande e terrível dia. Assim eu oro nessa noite, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela tua palavra, Pai. Oh Deus, como é bom poder ouvir a tua voz. O Senhor preparou, ó Deus, essa mensagem para a nossa igreja, para as nossas vidas, e não tem nada que complementar, ó Deus. Que cada um de nós possamos sair daqui pensando, meditando naquilo que foi anunciado a cada um de nós. O Senhor tem urgência, o Senhor tem pressa em mudar as nossas vidas. Espírito Santo, o culto vai acabar, mas o Senhor continue falando conosco. Nós iremos para as nossas casas, teremos a semana se o Senhor permitir, mas continue falando conosco, Senhor. Que possamos valorizar, ó Deus, a tua presença em nossas vidas, e que não
cometamos o mesmo pecado que Israel cometeu contra ti. Que palavra, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós que achamos às vezes que estamos de pé, que tenhamos o cuidado para não cair, Senhor. Oh Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Aquele que está quase, Senhor Deus, na beira ali do abismo, tem misericórdia, Senhor. Estenda as tuas mãos a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a esse adolescente, que não cometamos o mesmo erro que Israel cometeu contra ti, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, nos despede em paz, e que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas, hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que você tenha uma semana próspera na presença do Senhor. Amém. Os visitantes, vem aqui à frente. O Emerson e o pastor Samuel querem dar uma palavra rapidinho com vocês. Vão em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.